Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, o capítulo 5, livro de Apocalipse, o capítulo 5, o versículo 7, último livro da Bíblia, no capítulo 5, o versículo 7, diz assim, as Escrituras Sagradas: o Cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Nessa última mensagem sobre a mais linda história de amor, nós atravessamos a Bíblia de uma forma panorâmica para enxergar essa história tão maravilhosa, que por parte de Deus, sempre perfeita, tomada de graça, plena de amor, misericórdia, e como Deus, na sua infinita compaixão, por milênios, vem tratando, vem libertando, vem curando, vem restaurando, vem erguendo e defendendo e protegendo, não apenas a nação de Israel, mas vimos de forma muito especial a nação de Israel, mas como diz Paulo em Atos capítulo 17, Deus que a todos abençoa e que não deixou-se sem testemunho em todas as nações, nos dando estações, nos abençoando, enfim, e nele nos movemos e existimos, como dizia um poeta antigo. Então esse Deus tão maravilhoso e gracioso, nessa história tão bonita, tão maravilhosa, vem guiando para esse momento extraordinário aqui, tantos tropeços, tantos problemas, tantas batalhas, e a gente olha em muitos momentos dessa mais linda história de amor e diz: olha, acabou, não tem mais jeito, não vai dar certo, aqui chegou ao fim, né? A coisa escangalhou totalmente, deu tudo errado, não tem como mais sair dessa situação, e nós vemos isso quantas vezes na nação de Israel, mas não apenas na nação de Israel. Nós nesses últimos 100 anos vimos isso com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial, né? A Guerra Fria, aquela expectativa de uma destruição em massa, e vimos epidemias e pandemias que tomaram a Europa, que tomaram a África, que tomaram boa parte do mundo, e agora a Covid, que tomou um lastro gigantesco como nunca na história da humanidade, que afetou boa parte, se não quase todos os países do mundo foram afetados por essa pandemia, e a gente olha e treme e diz: e agora o que vai acontecer? Mas o nosso texto, meus amados irmãos, diz no versículo 7: o Cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que está assentado no trono. Louvado seja Deus, porque o trono está ocupado. O trono tem um dono. Há um rei nos céus e na terra. Há um rei que governa anjos, que governa todos os seres celestiais, do bem e do mal. Há um Deus soberano que governa as estações. Há um Deus que governa o universo. Há um Deus que se move e que está agindo em torno de todas as coisas. Ele não é um relojoeiro, como no século 18 e 19 se pensou, que deu corda no relógio, colocou as leis para funcionar
deixou o relógio aí, o mundo, e foi embora, e deu as costas, e se foi, e nos abandonou à nossa própria sorte. Não é assim. O Senhor está agindo, o Senhor derrama graça, o Senhor é o Deus de toda graça e misericórdia, e Ele está agindo na história da humanidade, Ele está agindo na história de cada um de nós, não apenas na massa humana, nesses mais de 7 bilhões de pessoas, mas na vida de cada um. Esse Deus que está agindo na vida de cada pessoa na face da terra, esse Deus tão maravilhoso. Os ateus acham que nós somos como uma flor, que simplesmente somos biologia, somos apenas essa massa, essa matéria aí, e vamos, como todos os seres, nascer, crescer, e envelhecer e morrer, assim como uma flor murcha e cai na terra, e aí então acabou tudo. Não é assim, não é assim. Tampouco pensamos como os espiritualistas, que acham que não, que uma energia, mãe natureza, que governa o universo, essa força invisível que está por aí e que bota ordem em todas as coisas, e que nós, quando morrermos, vamos virar como que uma poeira cósmica e vamos entrar na energia, seremos absorvidos pela energia que guia todo o universo. Essa bobagem toda que também não tem nada a ver com nada. Não é isso. O trono está ocupado. O trono tem um dono. É o nosso Deus Todo-Poderoso. É o Senhor da glória. Ele está sentado no trono. Não é o diabo que está sentado no trono. Não são os demônios, o inferno que está sentado no trono. O trono está ocupado pelo Deus único e verdadeiro. No trono não tem estátuas de gesso, de ouro, ou seja lá do que for. O trono está ocupado pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O Deus único e verdadeiro está sentado no trono. Ele sempre esteve lá. O trono pertence só a Ele. Ninguém pode tirá-lo de lá, ninguém pode tomar o trono dele. Ele é o Senhor, Ele é Deus, e não há outro, e jamais haverá. Ele é o único soberano, Ele é o único que é eterno, Ele é o primeiro e será eternamente, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o eterno. Ele reina para sempre, e ninguém pode tirar o trono dele. Não há nada que aconteça nesse mundo tão pequeno. É interessante, só assim para a gente ver a nossa finitude, né? A nossa insignificância cósmica. O Sol dá uma volta na nossa galáxia, ele gira, ele dá uma volta solar, e ela demora mais de 230 milhões de anos para se acontecer, para dar essa volta. Esse Sol que é 1 milhão de vezes maior do que o nosso planeta. Quem somos nós? Na verdade, somos tão pequenos, mas o Deus que controla tudo, o soberano, o Deus único e verdadeiro, está no controle de tudo isso. Eu e você não estaremos aqui para ver a próxima volta. Nós estamos na volta, né? Mas a gente não vai estar aqui para ver a próxima volta, né? Então, veja o nosso tamanho, a nossa pequenez, a nossa insignificância e a grandeza, e a beleza, a inteligência, o poder, a força, a soberania desse Deus Todo-Poderoso. Ele está sentado no trono, e quando nós vemos João está chorando, João está diante do trono, João está diante do Deus Todo-Poderoso, ele está tendo a visão do Deus Todo-Poderoso sentado no trono. Ele está vendo um mar de bilhões de anjos que tomam o infinito nos seus olhos, e ele está vendo tudo aquilo, a glória de Deus, mas ele chora. Impressionante, ele chora, ele está chorando, porque João, enquanto está tendo essa visão, ele está preso por causa do Evangelho. A igreja está passando lutas terríveis, problemas, conflitos, sendo invadida por um monte
de falsos ensinamentos, de falsos mestres, a gente que está entrando na igreja só para obter dinheiro. Nada novo debaixo do céu. A coisa está complicada na face da terra. Existem guerras, a igreja é perseguida, existem lutas. Conta-se que provavelmente Nero matou mais de 30.000 cristãos. Você imagina ver 30.000 pessoas morrendo queimadas? Então há tanta luta, tanto sofrimento, e João está chorando diante do trono. Mas ele não, e mesmo assim ele está vendo a glória de Deus. E essa é a nossa batalha, esse contraponto que nós temos da nossa vida, das nossas experiências, das nossas lutas, dos nossos desejos, anseios, anelos, sonhos, das nossas fragilidades, das nossas limitações, do dia a dia, dos enfrentamentos que temos que fazer. Mas jamais podemos nos esquecer que mesmo que sejamos uma gota nessa história, nessa mais linda história de amor, somos uma gota nesse rio. Estamos fluindo em direção a Deus, o Todo-Poderoso, para a glória dele. Meu irmão, às vezes choramos, com certeza, diante de Deus, mas jamais podemos deixar de olhar para Cristo Jesus. João chora, há tantas coisas complicadas, e nós também choraríamos, porque não há esperança nesse mundo, não há esperança nas estruturas sociais criadas pelo homem. Estava ouvindo um professor meu, ele disse, ele mora nos Estados Unidos, ele é canadense, mas mora nos Estados Unidos há muitos anos, dá aula lá, e ele está falando, olha, a sociedade americana é uma sociedade extremamente doente, mas quando você vai olhar os países mais ricos, de maior nível tecnológico no mundo, Japão, as pessoas se matando, literalmente, suicídios em níveis exorbitantes, passando os limiares de todo jeito. Você fala, gente, essas pessoas têm bons empregos, elas têm dinheiro, elas têm tantas oportunidades, são pessoas estudadas, tem tanta coisa, porque essas pessoas estão se matando. É porque as estruturas, sejam elas sociais, econômicas, elas são boas, mas até um certo ponto, elas não preenchem o vazio do nosso coração, elas estão totalmente enfermas e destruídas pela própria estrutura do pecado, elas estão totalmente contaminadas pelo pecado. Então não existe esperança nas estruturas sociais, econômicas, políticas, financeiras. E as pessoas, quando se lançam a isso e tentam obter alguma esperança desse tipo de coisa, elas vão se frustrando, e a vida vai perdendo o sentido, porque elas ainda não olharam para Cristo Jesus. E todas essas coisas vão findar-se. E como essas pessoas vão atravessar a eternidade e encontrar com Deus Santo com seus pecados? O que elas vão dizer? Como elas vão dar conta diante de Deus dos seus próprios pecados? E nós precisamos do Cordeiro. Esse livro é um livro de tantas guerras. Há tanques, há bombas que são mencionadas aqui, em figura de linguagem, guerras espalhadas pelo mundo inteiro, fome, mortes, pestes, há tanta coisa, há tanta violência, há tanta coisa terrível no livro de Apocalipse. Mas é um livro para a gente ter medo. Mas quem vai vencer é o Cordeiro. No Chile tem muito cordeiro, é a coisa mais fofinha do mundo, é a coisa mais linda do mundo, aquele trequinho todo branco, peludinho, sem chifre, sem garras, totalmente indefeso, totalmente inocente, e aquele bichinho pulando por aqui e por ali, e você olha e diz, é um cordeiro que vai vencer tudo. Olha o nosso texto, o Cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. É o Cordeiro. Os homens acham que vão salvar-se por meio da sua própria inteligência, estudo, tecnologia, ciência, capacidade. Mas quando nós olhamos a história da humanidade, nós
Eu estava vendo um homem tão sem esperança, ele estava defendendo o seu doutorado em sociologia, e ele falou: eu não tenho esperança nenhuma. Esse negócio de feliz ano novo, ano que vem vai ser tudo melhor, nada vai melhorar, tudo vai piorar. Eu falei: meu Deus, esse homem não tem esperança nenhuma de vida. Eu falei: como é que um cara desse vive? Eu não tenho esperança nenhuma, não tenho esperança nenhuma. E ele escreveu um livro, inclusive, defendendo a tese de doutorado dele, que virou um livro. E ele disse: eu não acredito em absolutamente, eu não acredito na política, eu não acredito. O cara está totalmente cético da vida. A vida dele é um deserto, mas é um cara inteligente. Mas por que ele chegou a esse ponto? Porque ele leu a história. Se você lesse a história sem Cristo, você estaria na mesma perspectiva dele. Ele não está assim porque ele é um cara horrível, ele é uma pessoa terrível. Não, é porque ele leu a nossa história, a história da humanidade. E quando ele leu a história da humanidade, ele viu: isso não tem jeito. Nós estamos num ciclo, e cada vez esse ciclo piora mais. E há mais desesperança. Mas o livro de Apocalipse é um livro que mais música tem na Bíblia, depois do livro de Salmos. E nós estamos no meio de uma adoração, de um cântico, de uma celebração dos céus, porque a esperança do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro é Jesus, Jesus de Nazaré, aquele carpinteiro andando no meio da rua, coberto de poeira, com os pés sujos, no meio dos pobres, no meio da favela, no meio da rua, andando. O Deus que se fez carne habitou entre nós. Deus entrou na nossa história, porque se Deus não tivesse entrado na nossa história, não havia nenhuma esperança para nós. Mas nós podemos celebrar, nós podemos cantar, nós podemos viver a plenos pulmões, nós podemos viver com todo o coração e desfrutar do máximo da vida para a glória de Deus. Por quê? Porque o Cordeiro pegou o livro e quebrou os seus selos. Esse livro é um livro da história da humanidade, é tudo que a história da humanidade tem por escrito, todos os atos de cada pessoa, tudo está escrito. O Deus soberano, que conhece tudo, desde o primeiro dia até o último dia, escreveu um livro de toda a história da humanidade. E esse livro está nas mãos, está no controle, está sob o poder, está sob a autoridade e o domínio do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele, meu irmão, é Ele que tem o controle da história da humanidade. A gente sempre está olhando e vendo quantas vezes o mal triunfa, quantas vezes o mal está triunfando na sociedade, um país tão violento como o nosso. Há tanta corrupção, tanta mentira, tanto consumo de droga, tanto divórcio, há tanta pornografia no nosso país, há tanta destruição no nosso país. Mas quando nós olhamos, podemos celebrar o Senhor e dizer: Senhor, a esperança porque o controle, a autoridade, o poder, a soberania sobre toda a história da humanidade, sobre a sua história, sobre a história da sua família, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, está nas mãos de Cristo Jesus, o Senhor. Então, a primeira atitude que nós podemos ter é cantar, é celebrar, é louvar, é sermos gratos, é nos reunirmos com os anjos, é nos reunirmos com os céus, é nos reunirmos com os 4 seres viventes, os 24 anciãos, que se prostram diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro, onde são recolhidas as nossas orações. Podemos cantar, podemos celebrar ao Senhor, porque Ele reina soberano, porque nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem o consentimento do nosso Pai Celeste. Ele tem um controle absoluto sobre a sua vida. Aquele que controla o universo, aquele que controla as galáxias, que estão aos bilhões, Ele controla a sua vida, Ele tem a soberania sobre você. Meu amado irmão, você pode celebrar o Senhor, porque foi Ele que te trouxe a Cristo. Foi Ele que é Ele que está agindo na sua vida, é Ele que está guardando você, é Ele que está abençoando você, é Ele que está sobre a sua vida, com a sua mão poderosa, guiando a história da sua vida.
por amor, por graça, por misericórdia, te levando pelo caminho da eternidade. Bendito seja o Senhor. Então, não chore. Não chore. Olhe para o Cordeiro. Olhe para o Cordeiro. Não veja apenas a sua vida como o aqui e agora, mas também não veja a sua vida de uma forma isolada. Na minha vida, eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou me formando, eu já me formei, eu estou ganhando a vida, eu estou pagando boleto, eu estou envelhecendo, enfim, eu estou vivendo. E daqui a pouco, pum, acabou tudo. A vida é só isso? Não. Você precisa olhar para além disso. Você precisa olhar para o Cordeiro e agradecer a Deus e louvar o Senhor pela salvação que Ele propôs para você naquela cruz que era minha, aquela cruz que me pertencia, agora é dele. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas maldições, as nossas culpas e nos deu a sua salvação. Então nós podemos nos alegrar no Senhor, nós podemos festejar, louvar e exaltar o nosso Deus e ver a vida e os eventos sob a ótica da soberania. Esse Cordeiro, como vai dizer o texto, que é todo poderoso, ele tem 7 chifres. O Cordeiro não tem chifre, mas a imagem, que o texto mostra para falar da soberania, da onipotência, é que esse Cordeiro tem 7 chifres e ele também tem 7 olhos. Isso é, ele é onisciente, ele é onipresente, ele está em todo lugar, ele sabe todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Então você precisa enxergar a sua vida, não apenas como um pedaço, não a minha vida aqui e agora, não, eu preciso enxergar a minha vida sob a ótica da soberania de Deus, e louvar o seu nome, e também enxergá-la sob a segunda vinda de Cristo. O Senhor voltará, o Senhor voltará, Ele colocará os pingos nos is nessa história, Ele dará um fim nessa história, e nos levará para o seu reino de glória. E nos levará para o seu reino de glória. Então, a outra atitude que você deve ter é dar mais importância àquilo que é eterno do que àquilo que é temporal. Aquilo que é temporal tem o seu valor. Aquilo que é temporal tem sua significância, sua importância, seu valor. Sua vida, seu trabalho, seu estudo, seus diplomas, suas conquistas, tudo isso tem sua importância e seu valor. E tudo isso é bênção de Deus sobre a sua vida. Mas você não vai carregar nada disso para a eternidade. Tudo você vai deixar aqui. Tudo. A nossa transitoriedade. Paulo diz: nada trouxemos para esse mundo. E nada podemos levar daqui. Nós queremos levar daqui, mas não podemos levar daqui. Daqui você não leva uma agulha, você não leva uma moeda, mas você leva a sua salvação em Cristo Jesus. Que coisa preciosa, que coisa maravilhosa. Todas essas coisas são bênçãos que Deus nos deu, mas aquilo que é eterno é a sua salvação. O seu emprego é uma bênção de Deus, mas ele é temporário. Sua casa, seus bens são bênçãos de Deus, mas tem um tempo na sua vida. O que Deus nos chamou a colocar maior valor é naquilo que é eterno. Por isso que Paulo vai dizer que nós devemos pensar nas coisas que são lá do alto, onde Cristo está. Nós devemos buscar as coisas que são lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Paulo vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Por isso, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem, porque essas que se veem são temporárias, mas aquelas que não se veem são eternas. Então você precisa dar mais valor na sua vida de oração. A sua vida de oração é mais importante. Daniel tem esse conceito. Para ele é mais importante a sua vida de oração do que a sua própria existência. É mais importante a sua vida de oração do que o emprego que ele tem lá na Babilônia.
suas orações, segundo o texto, estão sendo recolhidas em taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, são as orações do povo de Deus. Deus está colhendo as suas orações, Deus está ouvindo as suas orações, e é por meio da oração, é por meio da palavra que esse povo se fortalece em meio a tantas oposições, porque o povo de Deus tem batalha. No capítulo 7, há uma multidão que ninguém pode contar, uma multidão de todo povo, tribo, língua e nação. E então o anjo pergunta para João: de onde são esses? Quem são esses? De onde eles vêm? E João diz: eu não sei. E aí então o anjo do Senhor responde para ele: são esses os que passaram pela grande tribulação. A igreja passa por lutas, a igreja passa pela grande tribulação, há enfrentamento, há oposição. Ser um cristão verdadeiro é ter oposição o tempo todo, porque a cultura o tempo inteiro vai se opor a mim e a você. Em tempo inteiro você vai ser instigado à imoralidade, você vai ser instigado a mentir, você vai ser instigado a deixar a Deus, a abandonar o culto, a igreja, a dizer: não, eu tenho coisa mais importante do que trabalhar na igreja, do que servir o Senhor, do que fazer qualquer coisa dentro da igreja. O meu trabalho é mais importante do que a oração, do que a minha vida devocional, o meu lazer, enfim, qualquer coisa. O mundo te empurra para longe de Deus, cristão, e é por meio da fé, é por meio da oração, da palavra de Deus, que você vai ficar firme, que você vai ficar forte. Esse tempo é um tempo de um povo forte. Por isso que antes da segunda vinda de Cristo, Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: o Senhor não voltará antes que venha a apostasia, o divórcio. Muita gente, quanto mais se aproxima a segunda vinda de Jesus, mais gente vai sair da presença de Deus, mais gente vai deixar de buscar o Senhor. Por quê? Porque não é fácil. Vai ficar aquele que de fato nasceu de novo, é um cristão verdadeiro, genuíno, que está levando a Deus a sério e compromisso. E isso, irmão, é o que de fato importa. É o que de fato importa. Porque no dia que você fechar os olhos aqui e partir para a eternidade, você vai encontrar sozinho com Deus. No final do livro de Apocalipse, o texto sagrado diz que se estabelece um trono branco e todos ressuscitam, e um a um vão comparecer diante de Deus, de Cristo, e o livro da sua vida vai ser aberto. Tudo que você disse, tudo que você fez, tudo que você deixou de fazer, tudo que você pensou e todas as intenções do seu coração estão escritos nesse livro. E você sozinho vai comparecer diante de Deus. Não vai ser aquele negócio assim: olha, a massa da humanidade é você entre os 7 milhões. Ninguém vai me enxergar aqui, sim ou não? Eu vou ficar aqui agachadinho aqui, eu vou ficar no meio do bolo. Deus nem vai me ver, nem vai me fazer. É gente demais. Só agora tem mais de 7 milhões, fora do resto que já nasceram, morreu, e ainda os que vieram depois de mim. Menino, tem para lá de 10, 15 bilhões aqui, eu vou me esconder aqui. Deus nem vai ver, eu aqui sou. Não vai ser assim. Quando você chegar, o livro da sua vida que você está escrevendo vai ser aberto. Esse livro vai ser lido para você, em voz alta, diante do trono branco. E Deus não é brasileiro. Deus não é brasileiro. Não há um jeitinho. Só tem um jeito dos seus pecados serem perdoados: no sangue precioso de Jesus. Quando Ele vai na cruz, que era minha, que era sua, e nos substitui ali. É o único meio. Não há outro. A salvação pertence ao Senhor. Meu amado irmão, que você corra aos pés da cruz, que você possa desenvolver uma vida sólida, forte, que você possa buscar e depender de Deus em plena e profunda adoração. Em plena e profunda adoração, que você dependa de Deus, que você cresça espiritualmente, que você cresça na palavra, que você cresça na adoração, que você cresça na oração.
avance na sua vida espiritual, porque todas as outras áreas da sua vida dependerão e serão norteadas pela sua vida espiritual, pelo seu relacionamento com Deus, do seu relacionamento com Deus. Tudo na sua vida depende. O que você vai fazer ou deixar de fazer, suas escolhas, suas opções, suas atitudes, seus caminhos, tudo que você é e vai fazer dependerá do seu relacionamento com Deus. Se você vai andar na luz ou nas trevas, dependerá do seu relacionamento com Deus. A outra atitude é confie na soberania de Deus. Confie diante do Senhor, confie nele. A pandemia balançou o coração de tanta gente. O povo ficou com medo de morrer. O povo buscava oração igual doido, até que a vacina chegou. Sim ou não? Quando a vacina chegou, cessou o pedido de oração. Sabe para quem está entubado, quase indo embora? Chegou a vacina, paramos de pedir oração. Não, ninguém precisa de mais oração. Mas todo mundo pediu oração. O crente, o incrédulo, o ateu, todo mundo estava pedindo oração. De um jeito ou de outro. Gente, pensamento positivo, energia aí, sei lá o que. Tudo era pedindo oração. Mas a nossa vida está escondida em Cristo. Que você possa buscar o Senhor, confiar no Senhor, confiar na sua soberania, no seu eterno amor, no seu cuidado por você. Que você tenha uma fé robusta, forte, que você priorize e persevere no reino de Deus. E eu gostaria de terminar com essa atitude que nós deveríamos ter. Eu estava no congresso de homens agora, lá em Poços de Caldas, e eu estava conversando com um senhor que é uma família fundadora lá da igreja metodista. A igreja tem acho que tem 116 anos a igreja. É a primeira igreja evangélica da cidade de Poços de Caldas. E o avô dele que parece que começou o trabalho lá. E o avô dele não conhecia Jesus e nem nada. E ele estava passando por uma fazenda, de cavalo, falando de 116 anos atrás, né? De cavalo e tal. E tinha uma fazenda onde o pessoal pousava lá para comer, tomar banho, dormir e depois seguir viagem. Era um rancho de pouso que se fazia naquele local, uma fazenda estratégica aí. E aí, não sabemos como, mas a esposa daquele homem que é dono daquela fazenda, ou era o caseiro da fazenda, mas a esposa dele era uma cristã. Nós não sabemos como ela conheceu o Evangelho. E esse senhor está me contando, ele tem uns 80 anos de idade, me contando. E ele estava falando que ela serve a janta, todo mundo tem seus quartos, aquela coisa toda, casarão e tal. E à noite, depois da janta, ela chamava todo mundo que estava posando, as famílias, os viajantes, todo mundo. E ela botava o lampião na sala, abria a sua Bíblia e começava a pregar o Evangelho para aquele pessoal. Aí o avô desse homem que está me contando essa história, no dia seguinte foi embora e tal, mas no meio do caminho ele voltou, ele não precisava voltar, mas ele voltou, porque queria ouvir de novo. Aí ele voltou, dormiu lá de novo, ouviu novamente a mensagem do Evangelho. Deus salvou a vida daquele homem. E ele chegou para a família deles: agora eu sou um cristão, eu sou um protestante, eu sou um evangélico. E dessa família nasceu essa igreja, que é a igreja mais antiga de Poços de Caldas, a igreja metodista de Poços de Caldas. Tem mais ou menos uns 1000 membros essa igreja. E o que é extraordinário, e eu estava dizendo isso para esse irmão, eu falei: sabe, irmão, está vendo? É isso aqui. Digno és de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de todo povo, língua, tribo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão para sempre. Todo povo, tribo, língua, não tem quem vai ficar.
sem a oportunidade do Evangelho. Que lindo isso! Mas como é que essa igreja aconteceu? Foi a Dona Maria, na sala da sua casa, com aquela pouquinha leitura, cuidando, trabalhando para receber hóspedes, né, que vêm e vão, aquela coisa toda, extremamente ocupada, sozinha, para um monte de gente, fazer comida, limpar, às vezes lavar roupa daquele povo e tudo, que pagavam para ela, elas viviam também daquela renda, daquele trabalho todo, mas ela no final do dia, cansada, exausta, na sua fragilidade, pequenez, simplicidade, ela compartilhava o Evangelho com aquelas pessoas que estavam lá. É isso. É isso. É isso que Deus quer que façamos. Uma igreja que vive o Evangelho por cada um dos seus membros. Uma igreja que é intencional em compartilhar o grande amor de Deus dentro da sua condição, dentro do seu local, dentro da sua estrutura, dentro da sua oportunidade, dentro da sua realidade, mas intencional em compartilhar o grande amor de Deus. É isso, irmão, é isso. É isso que nós devemos fazer. Se aquela mulher chegar e dizer assim: quem sou eu? Eu mal sei ler, eu estou aqui na fazenda, eu estou cansada, trabalhei o dia inteiro, eu vou ficar aqui, eu vou deitar e vou dormir cedo, eu estou preocupada comigo agora, porque eu já trabalhei o dia inteiro, e eu não sei nada de Bíblia, eu não sei falar muito bem, eu sou uma mulher de 120 anos atrás. Que lição para mim e para você? Que lição para nós? Que impacto, irmão! Quantas igrejas não saíram da sala daquela mulher? Quantas pessoas não foram salvas da sala daquela mulher? Simplesmente pelo fato do senso de que eu, como cristão, não posso pegar a maior notícia do mundo e esconder dos outros e guardar só para mim, mas eu preciso, na minha simplicidade, na minha oportunidade, da minha forma e maneira, compartilhar o amor de Deus para os outros. Que essa mulher, que eu não sei nem o nome dela, nem o irmão que me contou sabia o nome dessa senhora, possa inspirar a mim e a você, para que esse texto que vai se cumprir possa se tornar realidade através da minha e da sua vida. E compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Isso se cumprirá, meu amado irmão. E Deus nos chamou, como igreja, estando aqui em Samambaia, a compartilhar para esses tantos de bares que tem por aqui. Uma cidade lotada de bar, de bêbado, de gente usando droga no meio da rua, adolescentes e jovens. Uma das cidades mais violentas do DF. Estamos aqui. E Deus não nos trouxe para cá à toa. Deus quer fazer algo através da sua vida aqui nessa cidade. Então, diga ao Senhor nesta noite: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor. Feche seus olhos, não saia do seu lugar, apenas feche